Sim, ó, a situação do Paulo Souza, nesse momento, há uma grande pressão. Paulo Souza, inclusive, teria discutido com o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol. Ele já teve alguns atritos com os jogadores do Flamengo, teve atrito com o Gabigol no vestiário do Fla-Flu, vazaram as notícias, inclusive, de que ele desabafou. Eu tô sozinho, vocês querem jogar sozinhos? Se quiserem, eu entrego o cargo. Ele chegou a dizer, inclusive, isso no vestiário do Fla-Flu. Agora teria tido um certo desentendimento com o Marcos Braz, dizendo, eu acertei com vocês que eu tocaria do meu jeito, que seria no meu estilo de jogo, que não teria interferência em escalação. Então, o clima nesse momento no Flamengo é muito tenso. Como o Nilson disse, sempre teve muita briga ali nos bastidores. E nesse momento, o Marcos Braz, ele tinha uma reunião hoje marcada com conselheiros do Flamengo e ele desmarcou, ele cancelou essa reunião. Então a situação é muito tensa. O presidente do Flamengo está na Europa, o Rodolfo Landim, uma viagem pessoal do Rodolfo Landim. Teve uma reunião por vídeo. A situação hoje no Flamengo, ela é muito tensa. E inclusive, vazaram imagens aí, as redes sociais, jogadores que foram substituídos no jogo da Libertadores e não cumprimentaram o Paulo Souza. Eles cumprimentam ali os jogadores que estão entrando e nem olham para o Paulo Souza. Os vídeos que vazaram aí foram... Que vazaram não, Que as pessoas pegaram no ângulo que mostrava que eles não se cumprimentavam. Everton Ribeiro e o Gabigol, quando saíram do jogo contra o Sporting Cristal, sequer cumprimentaram o Paulo Souza. Tem também o Paulo Souza comemorando o gol sozinho. A situação no Flamengo nesse momento é bem tensa, até porque o time não jogou bem contra o Sporting Cristal, venceu, mas não jogou bem. E essas imagens aí estão viralizando na internet, Bruno. O Flamengo começando a temporada, porque campeonato estadual a gente sabe que não tem tanto peso. Agora, não tem tanto peso, mas gera cobranças, como aconteceu agora. O que pode resolver esse problema no Flamengo? Eu acho que é só o presidente chegar ali no vestiário e falar, chega, ou obedece. E outra, eu falei uma coisa hoje numa live que eu fiz no canal Pilhado, que eu disse o seguinte, se o Paulo Souza está percebendo que não vai conseguir que obedeçam os seus comandos, bota outros jogadores. Sim. É a única forma que ele tem de mostrar o trabalho dele. Senão sempre vão dizer, ele não está mostrando o trabalho porque os jogadores não estão seguindo o comando. Se eles identificar os jogadores que não estão obedecendo ao seu comando e tirar, mas ele pode tirar grandes medalhões, ok. Mas é a única opção que ele tem se ele quer mostrar o seu trabalho. Sim, e pelo que você fala aqui nos programas, o Mauro César também fala bastante do Flamengo, existe essa relação ruim, e aí cabe à diretoria se posicionar, ou ao lado do treinador, como ele falou. Ele veio para fazer o trabalho dele da maneira dele, e parece que existia sim uma certa vontade de começar a renovar um elenco, até por parte da direção, pelo menos. Parece, pelo que o Paulo Souza fala, que quando eles se acertaram para o Paulo Souza dirigir o Flamengo, havia essa questão dele trabalhar do jeito que ele quisesse, e há uma necessidade sim de mudar o elenco aos poucos. É um esporte de alto rendimento, os anos vão passando, os jogadores vão caindo de produção, isso é natural. Mas não parece que na hora de dar o apoio, quando o resultado não vem, quando cria uma insatisfação, a diretoria ela não fica ao lado do treinador, porque ele é o quarto treinador já em menos de 2 anos. O Jorge Jesus saiu, acho que em junho de 20, julho, por aí, e também em abril de 22, início de abril, ele é o quarto treinador que o Flamengo tem. Então parece que quando a diretoria ela tem essa vontade ou dá essa liberdade ao treinador quando contrata, mas quando tem ali o conflito por resultado ou por uma insatisfação, ela não banca, ela acaba demitindo o treinador. Então vai ser um desses dois caminhos, ou daqui a pouco ele cai, ou a diretoria banca. Não, ele é o nosso treinador e ele vai mexer do jeito que ele quiser. E vocês vão ter que seguir o que o treinador determinar. Mas está faltando esse posicionamento da diretoria, ou de um lado ou de outro. Você concorda, Espímpolo, que essa é a única forma de sair dessa situação? Porque mesmo que sejam grandes medalhões, que sejam titulares absolutos, se ele identifica quem não está seguindo o comando e ele coloca outros jogadores, porque senão não vai ter jeito. Senão uma hora ou outra ele vai acabar caindo. Mas se ele joga com um time que não obedece o que ele fala, o time vai ser uma bagunça. Ou ele identifica os jogadores e coloca, que eu acho que não tem que cair ainda, tem que bancar o cara, já que escolheram o cara,
ou então daqui a pouco ele vai cair. E outra, aumenta a pressão sobre ele, claro, o fato do Jorge Jesus estar desempregado. Óbvio que aumenta, não vou ser hipócrita aqui, porque alguns falam, viúvas, mas não tem jeito. O Jorge Jesus desempregado é uma ameaça para qualquer treinador hoje no Flamengo. Claro, não tenha dúvida. E o Jorge Jesus gosta de dar uma agitada também, né? Não tem nenhum outro roteiro para ele viajar. Ele vem justamente pro Carnaval no Rio de Janeiro para dar uma agitada. Ele gosta também de estar na crista da onda, de dar uma valorizada no passe, o Jorge Jesus. Fez um grande trabalho em 2019, os jogadores envelheceram, os jogadores estão com aquela imagem fresca ainda na memória, não jogaram mais nada, qualidade de jogo, né? Depois de 2019 o futebol não foi o mesmo, teve título? Teve, mas a qualidade de jogo não foi a mesma. Agora, a diretoria também tem que dar um choque de realidade nos caras, né? Junta os caras no vestiário ali numa sala com o técnico e tem que falar, o cara não vai cair, vocês jogam, ou vamos começar a afastar esse, sabe? Começa a tirar os caras. Porque senão vai ficar esse biquinho aí, não, só vamos jogar com Jesus, e vão derrubar todo mundo que você colocar lá, como já derrubaram tantos e tantos técnicos que passaram por lá. Não dá pra você ficar passando o melzinho na chupeta de cara barbado. Só vamos jogar com Jesus, só vamos jogar... Esses jogadores do Flamengo, a grande maioria, desses que você citou até no momento de substituição, sempre fizeram esse biquinho. O Gabigol vira e mexe aparecia em imagem abraçando o Rogério Ceni, mas quando era substituído, chutava copo d'água. Ele gosta também de jogar profissional contra a galera. Não. Ele não é esse perfil, o Everton Ribeiro não é desse perfil. Mas esses outros profissionais aí, esses outros jogadores, sempre gostaram de fazer isso. Mas não estão jogando nada ultimamente. Nada. Que é? Eles querem jogar o técnico na fogueira, mas a bola tá desse tamanhozinho já faz tempo. Então eles não estão num momento de exigir nada, porque eles não estão jogando nada faz tempo. Agora a diretoria do Flamengo precisa meter o dedo na ferida dos caras aí e fazer eles jogarem bola. E começar a afastar. O Felipe Luiz não joga mais nada. Pô, pega o boné, tchau. O Davi Luiz é um peladeiro. Eu tenho a imagem, Nilson, do Davi Luiz em Belo Horizonte lá. Achando que ele era o Ronaldo Fenômeno, querendo resolver lá na frente. Não joga nada, cara. Faz tempo. Chegou no Flamengo, não joga nada. E ele acha que ele é dirigente, ele quer palpitar lá internamente. Mas eu sou amigo pessoal. Agora, eu não acho que o Davi hoje é o maior culpado. Não é o maior culpado, mas ele tá no bolo, né? Hoje eu não coloco. Hoje eu coloco Felipe Luiz, inclusive. Não tá jogando nada, né? Felipe Luiz não tá jogando nada. E é um bom tempo. Você tem o William Arão nesse momento. Tá comprometendo muito, na minha opinião, também. Mas eu acho que é mais o conjunto. Eu acho que é mais você ver o Flamengo como uma bagunça. Você vê o Flamengo dando chutão na defesa. Você vê o Flamengo errando muito passe errado no jogo de ontem. E foi o que o Mauro César falou. Passes errados e levando com naturalidade. Vários jogadores de talento errando passes bizonhos e parecendo acomodados dentro de campo. Parece que eles fizeram uma panelinha que eles não vão aceitar mais ninguém de fora. Eles não querem. Ou vai fazer do jeito deles, ou eles vão derrubar todo mundo que se aproximar do bolo. A casinha que eles fizeram. Eles não querem ninguém de fora. E você pode ver agora, as imagens que a gente lembrou aqui de jogadores saindo e não cumprimentando o treinador Paulo Souza. Nessa situação, acho que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro vai sair para a entrada do Lázaro. E ele não cumprimenta o Paulo Souza na saída. Vai ficar bem visível. Sai normal. Ele vai cumprimentar o Lázaro. Aí você vê o Paulo Souza bem ao lado e ele segue reto. Ele mal olha pro Paulo Souza. E agora o Gabigol, a mesma situação. Ele saindo de campo para a entrada do Pedro. E ele também não cumprimenta o Paulo Souza. E a gente sabe, a gente já cansou de ver em jogos do Flamengo, os jogadores saindo e cumprimentando os treinadores. Ele nem olha sequer para o Paulo Souza. E tem uma outra imagem que também foi colocada aí nas redes sociais, que o Paulo Souza, ele comemora o gol sozinho. Ele vai comemorar o gol, ele vira pro banco, ninguém vem com ele, e aí ele vai e comemora o gol do Mateuzinho sozinho, que foi o gol da vitória do Flamengo. Essas foram imagens que estão aí nas redes sociais. Nilson, você acha que fica visível ali nessa saída ou não?
é uma imagem normal, na sua opinião? Isso pra mim é jogador que não tem vergonha na cara, né? Porque você tem que ter uma hierarquia, uma autoridade ali, né? Se você trata aquele que é superior a você da forma que os jogadores do Flamengo tratam, é um grupo que, para mim, que já está estragado. É um grupo que não presta mais. Se eu sou algum dirigente do Flamengo, é que o dirigente é fã. Esse é o problema. Amigo, né? No Flamengo, traz amigo de muitos jogadores. Esse é o problema, né? Dirigente fã, dirigente amigo. Por isso que eu acho que o futebol vai endireitar quando você tiver dirigente profissional conduzindo a coisa, né? Não dirigente fã, dirigente amigo. Ele vai ficar sempre ao lado do jogador, que ele é amigo, que ele é fã, e vai demitir o treinador. Então, para mim, esse grupo do Flamengo é um grupo que não presta mais. Ganhou tudo, parabéns, parabéns, conquistaram, fizeram um ano de 2019 extraordinário, mas não presta mais. Então é um grupo que está estragando tudo que foi feito por eles mesmos. Tudo que eles fizeram, eles estão estragando, sabe? Por não aceitar um treinador, metodologia de treinador. Eu sei bem o que o Rogério Ceni passou lá no Flamengo. Não foi só o Rogério, qualquer outro que entrar lá vai passar. Então fala, o que você sabe? Aqui é informação. Essas dificuldades que o Paulo Souza está tendo. Ele tirava o Gabigol ia lá, chutava copinho, fazia casinha dentro de vestiário, ficava fazendo fofoca para um, fofoca para outro. Isso o Rogério passou dentro do Flamengo. Muito difícil trabalhar assim, muito complicado para qualquer treinador. Por isso que eu falei, ou traz de volta o Jorge Jesus, que não vai fazer o mesmo trabalho. Esses caras também não estão jogando a mesma bola, entendeu? Então, é muito triste um cara que construiu um trabalho tão bonito como esses moços construíram em 2019, estragarem tudo com atitudes tão pequenas, que a atitude dos jogadores do Flamengo vem sendo pequenas demais, irritantes. Essa relação próxima aí da direção com alguns jogadores, ela é complicada, que quando tá ganhando, fica tudo bonito, né? É legal, tá todo mundo amigo, todo mundo tá junto, mas quando perde, quando o time não tá bem, aí é um problema, porque você tá acima, você é o chefe do futebol, o presidente, sei lá, qualquer cargo acima, e aí você acaba tendo uma relação pessoal com o atleta e fica mais difícil você cobrar o atleta, porque você tem uma relação pessoal, e até o cara fala, a gente tá junto ou não tá junto? Então, não tem problema de ter um bom relacionamento entre as pessoas que estão no clube, mas tem que ter um certo limite, que senão você não consegue cobrar os caras que estão trabalhando para você, ou que em algum momento você tem que fazer uma cobrança quando a coisa não anda bem. E hoje parece que é muito difícil para um dirigente do Flamengo cobrar um desses jogadores que vem ali desde 2019. Eu concordo com o Bruno, eu acho que a diretoria do Flamengo não dá o respaldo necessário ao treinador, e a gente viu o caso do Rogério Ceni, foi campeão brasileiro e na sequência foi rapidamente queimado, né? E os outros técnicos que passaram por lá, três títulos, né? 3 títulos. Então, assim, você vê que a diretoria não dá o respaldo necessário, e até em cima também do que disse o Nilson em relação ao Jesus, se ele volta, né, e fracassa, apaga o fantasma. Se ele volta e consegue acertar o time, né, o que eu acho difícil, né, porque o Flamengo precisa de uma manutenção no elenco, precisa fazer mudanças, também, né, seria importante, porque o Flamengo, nessa possibilidade, poderia encontrar de novo o caminho das vitórias. Então, se isso acontecesse, se o Jesus voltar, seria importante por esses dois lados, né? Se ele fracassar, apaga o fantasma e talvez o Flamengo consiga encontrar em outro técnico aí vitórias e títulos, e se ele voltar e conseguir acertar o time, então, perfeito, melhor ainda.